falar só sobre isso também. Doutor Felipe, boa tarde, já é meio-dia aqui, tudo bem com o senhor? Boa tarde, aqui são 11 horas. Eu vou tentar seguir aqui uma sequência e vou tentar ser rápido. Nós temos no Brasil, há 28 anos, um fato que precisa ser compreendido na sua gravidade. O povo não tem poder sobre a apuração da vontade majoritária e é a vontade majoritária que define a eleição, tá? Então, nós temos que ter consciência disso. O artigo 14 da Constituição define que a soberania popular é exercida através do sufrágio universal e muita gente não sabe o que é o sufrágio universal, que de fato não acontece no Brasil desde 1996, porque o sufrágio universal não é o voto, tá? Mas depois eu posso explicar isso. Eu vou aqui destacar alguns pontos a respeito do projeto de novo Código Eleitoral, que já passou pela Câmara dos Deputados e muita gente nem tomou conhecimento. Eu vou destacar alguns pontos. É muita coisa, mas eu vou destacar, eu acho que 9 pontos. Esse projeto caminha no Congresso, está no Senado, prestes a ser aprovado pelo Senado. Ele caminha como lei complementar e recebe o nome, né, a designação, a identificação de PLP, porque é um projeto de lei complementar, 112/21. Ele esteve sob a liderança da deputada Margarete Coelho, sendo objeto de uma comissão em setembro de 2021, e na madrugada do dia 16 de setembro. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Margarete Coelho havia dito que fariam apenas pequenas modificações, mas na madrugada do dia 16 de setembro aprovou-se 500 páginas de um texto extenso que contém, inclusive, matéria que não seria objeto de lei ordinária. Eu estava explicando isso na outra sala quando caiu, espero que esta aqui não caia. As figuras normativas são, basicamente, a lei ordinária, a lei complementar e a emenda constitucional. Todas essas figuras normativas têm matéria apropriada, mais ou menos como você carrega água no balde, você carrega areia no carrinho de mão, você amarra o cachorro com a corda. Cada objeto tem a sua finalidade lógica, né? Então, existem matérias que são para lei ordinária, matérias que são para lei complementar e matérias que são para emenda constitucional. A emenda constitucional é para modificar o texto da Constituição. Lei complementar é lei prevista pela Constituição para tratar de determinado assunto. E lei ordinária trata de tudo. Qual que é a importância disso? A lei ordinária é aprovada por maioria simples. Você pega os presentes na audiência da Câmara ou do Senado, conta os presentes, metade mais um, aprova a lei ordinária. Maioria absoluta é o requisito da lei complementar. Você pega todo o número dos componentes da Casa Legislativa, por exemplo, Câmara 513, metade mais um. Então perceba que é muito mais difícil você aprovar uma lei complementar e muito mais difícil revogar ou modificar uma lei complementar, porque você precisará de metade mais um. A emenda constitucional é 3/5. Você pega o todo da casa, divide por 5, multiplica essa fração por 3 e você encontrará o quórum necessário. Então, há uma gradação de dificuldade para modificar um texto, seja da Constituição, seja da lei complementar, seja da lei ordinária. Quando eles colocam na lei complementar matérias que não são da lei complementar, eu entendo que claramente eles estão fazendo uma manobra para que a modificação seja resistente, permaneça. Nesse contexto, eu quero que vocês percebam como o poder legislativo, deputados federais e senadores, estão entregando ao judiciário um poder absoluto de perseguição e censura. É isso que eu quero que vocês chamem a atenção dos senadores para que algum senador cumpra o seu papel de, pelo menos, denunciar essas barbaridades. Eu vou começar a ler aqui. Dos 9 itens, acho que 9 ou 10, o primeiro que eu destaco é o artigo 2º, inciso 10, do projeto que estabelece o princípio indúbio pró sufrágio. Na dúvida,
pelo sufrágio. Sufrágio é o ato, aqui nesse sentido, do agente público de conduzir a eleição. Então, na dúvida, prevalece a vontade do agente público que conduz a eleição. E quem é? Na prática, é o STF. Porque nós temos nessa nossa Constituição uma situação bizarra de que o ministro da Corte Constitucional é também o agente do serviço eleitoral. Porque o Superior Tribunal Eleitoral, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é presidido sempre e composto por membros do STF. Então, na prática, quem administra a eleição no Brasil é o próprio STF. Então, percebam aqui poder sendo entregue ao STF em que sentido? Nas sanções eleitorais, havendo dúvida, conclui-se o exame do fato em favor da conduta do agente público, do burocrata. Percebam o viés fascista dessa disposição. Porque se o ministro quiser te condenar, mesmo sem prova, ele vai te condenar, porque na dúvida ele pode te condenar. É isso que está escrito no inciso 10 do artigo 2º do projeto. Eu proponho nesse quadro que, a exemplo do 359-T do Código Penal, nas sanções eleitorais prevaleça a presunção de inocência, havendo dúvida quanto aos fatos ou sua interpretação. Ou seja, se não há prova de uma conduta muito claramente delimitada, criminosa, ninguém deve ser condenado. E vejam o que está sendo feito com os patriotas do dia 8. Pois bem, o que eles estão fazendo com os patriotas do dia 8, eles estão colocando no texto da lei complementar, que será o novo Código Penal, e os deputados deixaram isso passar igual um quiabo, e agora está passando pelo Senado. Segundo item, artigo 7º. Para fins de aplicação da regra da anualidade, expressa no artigo 16 da Constituição Federal, considera-se alteradora do processo eleitoral os sistemas eleitorais. Aqui eles estão fazendo uma manobra, um salto duplo carpado, porque o próprio STF, na sua jurisprudência, já estabeleceu que o objeto de proteção do princípio da anualidade é a paridade de armas. E o que eles estão fazendo? Eles estão colocando o sistema eleitoral como objeto de proteção do princípio da anualidade. E o princípio da anualidade protege paridade de armas, ora, equilíbrio da disputa. O sistema eleitoral não interfere no equilíbrio da disputa. Como vai funcionar o sistema de coleta e apuração de votos, não desequilibra a disputa quando candidatos estão pleiteando votos e disputando uma vaga eletiva. Eles estão colocando isso aí para criar mais uma dificuldade para o povo modificar o sistema eleitoral. Porque mesmo que o legislativo modifique, fica à mercê de um ano de vigência para poder ser aplicado. Coisa que eles já verbalizavam. Você vê muito deputado e senador verbalizando essa idiotice porque não se deram o trabalho de estudar a interpretação teleológica do princípio da anualidade. Mas agora eles estão pondo na lei. A besteira que eles diziam, agora eles estão pondo na lei, para criar dificuldade para eventual modificação. Então, o que eu proponho? A supressão desse inciso 1º. Inciso 1º do artigo 7º. Artigo 225. A votação, apuração e totalização dos votos será feita por sistema eletrônico. Aqui eles estão construindo um altar para a urna eletrônica e a gente sabe que a apuração eletrônica de votos é um ato secreto que viola o princípio constitucional da publicidade. A identificação, atribuição e cômputo do voto é um ato de natureza administrativa que deve necessariamente ser público em respeito ao princípio da publicidade. A sugestão que eu faço é que se pegue o teor integral do PL 943 e se coloque nesse artigo 225 como inciso, para devolver ao povo soberania sobre a eleição, para que nós tenhamos, de fato, o verdadeiro sufrágio. Porque se a gente quer mudar a história desse país, nós temos que mudar o mecanismo que define o resultado da eleição. E esse mecanismo não está sob o poder do povo, está sob o poder do burocrata. A eleição está dentro do Estado, para o Estado e no Estado. Definição específica do fascismo. Tudo dentro do Estado, para o Estado, no Estado. É o que acontece com a eleição. Porque a eleição não é seu voto. A eleição é a apuração da vontade majoritária. Porque é a vontade majoritária que elege. E quem tem poder na apuração da vontade majoritária é quem faz a eleição. E não é você. Artigo 274. A votação por cédula será realizada apenas na impossibilidade do sistema eletrônico. Volta o problema, né? Volta a questão de que a apuração eletrônica é secreta. Então, eu proponho que nesse artigo 274 se coloque
A materialização do voto é que deve orientar o escrutínio e o lançamento de seu resultado na ata de encerramento da sessão eleitoral. Artigo 344. Olha que interessante, os procedimentos de auditoria serão coordenados por servidores da Justiça Eleitoral. Artigo 345. Compete à Justiça Eleitoral regulamentar os testes e auditoria do sistema eletrônico. Olha a paralaxe cognitiva. Todas as ferramentas que o Serviço Eleitoral utiliza, ele utiliza para cumprir sua função. Qualquer auditoria é um ato de fiscalização da conduta de um ser humano. Quando um fiscal de renda olha os registros contábeis de uma empresa, ele está verificando se aquele sujeito passivo da obrigação tributária está sonegando o pagamento de tributos. Quem é punido não é o livro, não é o registro contábil, é o sujeito passivo. A auditoria se faz sobre a conduta de um ser humano no exercício de uma função. Quando se faz auditoria, e nunca se fez auditoria, quando esses caras falam em auditoria, você tem que dizer o seguinte: não existe auditoria quando o próprio auditado se audita. Isso é como perguntar para o Marcola se ele é inocente. Marcola, está aqui a sentença, você preenche e assina. Decida aí se você é inocente. Não pode o próprio auditado se auditar, isso não é auditoria. E o que eles estão dizendo no artigo 344, 345? Que é o serviço eleitoral, a tal, abre aspas, justiça eleitoral, fecha aspas, que coordena, regulamenta e executa a sua própria auditoria. Isso é ridículo, é risível. Para quem sabe o que é uma auditoria, isso é um absurdo, e é o que se faz há 28 anos, e eles estão colocando nos artigos 344, 345 do Código Eleitoral. Eu proponho que se escreva: o Serviço Eleitoral sujeito à auditoria não pode coordenar nem restringir, sob qualquer pretexto, a ação dos auditores. E aí coloco no artigo 345 como proposição, eu sou cidadão, posso propor. Compete ao Conselho formado pelas entidades fiscalizadoras, a ser regulado em lei específica, exercer de forma completamente independente a auditoria do Serviço Eleitoral. Porque há um dispositivo que prevê as entidades fiscalizadoras, inclusive estão mantendo as Forças Armadas como tal. Apesar de terem sido inúteis, né? A gente espera que, se der a eles outra oportunidade, eles trabalhem melhor, com um pouco mais de coragem. Mas lá há um rol de instituições, Ministério Público, OAB, a Sociedade Protetora da Baleia Azul, tem um monte de entidades lá, e eu espero que essas entidades, numa espécie de conselho, faça a efetiva auditoria, porque a auditoria que o próprio auditado faz sobre sua conduta é uma imbecilidade, é irracional. Seguindo adiante, artigo 512. A atuação da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos divulgados na internet será realizada com a menor interferência possível no debate. Nossa, que bonitinho! Parágrafo 1º. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, a decisão será fundamentada. Mas que coisa linda, né? Parece o lobo mau abraçando a Chapeuzinho Vermelho. Ora, é evidente que uma decisão judicial tem que ser fundamentada. O problema é a fundamentação que eles adotam. Todas as decisões do Carrasco do Brasil, o Calvo, todas as ações e decisões do Carrasco Calvo são fundamentadas aos olhos dele. A bem da verdade, eles vão tirar o que eles quiserem da internet, eles vão censurar, eles vão suspender, prender e arrebentar, porque tem decisão fundamentada. Ninguém diz o que é esta coisa chamada decisão fundamentada. E era isso que deveria ser dito. Bom, eu proponho para o artigo 512, para assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens judiciais de suspensão ou remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que comprovada a tipificação de crime mediante decisão fundamentada, ou seja, terá que haver prova de crime, porque mentira e ódio não é crime. O que importa é o que eu faço com a mentira e com o ódio. Se com a mentira eu realizo calúnia, difamação, injúria, apologia de crime, aí sim eu devo ser punido pelo crime, não pela mentira em si. Porque mentira é lícito. Inclusive, os membros do STF mentem o tempo todo. E quem está dizendo isso sou eu, Felipe. Bom, artigo 598. Opa,
Não, 512, 586, parágrafo 3º. Olha que coisa interessante. A população não será consultada em plebiscito sobre matéria julgada inconstitucional. Olha que interessante. O que significa isso? Veja bem, se o STF decidir qualquer absurdo desses que eles costumam decidir, não interessa a opinião do povo brasileiro. O povo brasileiro não pode ser ouvido nem por plebiscito. É o que está escrito no artigo 586, parágrafo 3º, inciso 2. O povo brasileiro não será consultado sobre as decisões do STF. Que diabo de regime político é esse? Não é a tal democracia, demos kratos, regime de poder do povo? Como é que num regime de poder do povo a opinião do povo não interessa? A opinião de 11 militantes revolucionários que tem um partido político sem mandato e sem voto e sem eleitor, a opinião desses 11 militantes é mais importante que a opinião do povo brasileiro. É isso que está escrito aqui, que o povo não será consultado. Então eu proponho para o 586, parágrafo 3º, inciso 2, é garantida ao povo, a qualquer tempo, sem qualquer restrição de qualquer natureza, a manifestação por meio de consulta mediante plebiscito e referendo. Afinal de contas, a gente pretende que o Brasil continue a ser uma democracia, apesar de moribunda. Artigo 598, eu estou caminhando para o final. O artigo 598 submete a iniciativa popular de lei, os projetos de lei de iniciativa popular, ao controle do TSE a pretexto de autenticação. Então, se o povo tentar apresentar ao Legislativo um projeto de lei, o povo passará pelo crivo do Tribunal Superior Eleitoral. E vocês sabem como é fácil, por exemplo, criar partido político conservador no Brasil. Vocês sabem, né? Como que o TSE age de forma equilibrada quando algum conservador tenta criar um partido político. Agora imagine quando os conservadores quiserem fazer algum projeto de lei. Eles terão que ajoelhar-se na frente do TSE e esperar a bênção do TSE. Isso é um completo absurdo. A iniciativa popular, o plebiscito e o referendo são ferramentas de democracia direta. Isso jamais deveria estar debaixo da bota de algum togado. Minha sugestão: não cabe ao Serviço Eleitoral impor qualquer restrição à iniciativa popular de projeto de lei, restando a matéria sujeita à Câmara dos Deputados, que não poderá delegar os procedimentos pertinentes. A Câmara dos Deputados é a destinatária da iniciativa popular de projeto de lei. É a Câmara que tem mandato político, é a Câmara que deve tratar de matéria política. Jamais, nem sequer a pretexto de colaboração técnica, o TSE deve ter poder decisório sobre a iniciativa do povo. Vamos então para a última observação e a mais grave, que eu espero que vocês atentem-se para isso. Artigo 869, olha o tamanho dessa desgraça desse Código Eleitoral. Artigo 869, parágrafo 4º. Estimular a recusa social dos resultados eleitorais ou a integridade do processo de votação e apuração, pena 7 anos de prisão. Então, se você passar na frente do TSE e cuspir no chão, 7 anos de prisão. Se você não falar que a urna eletrônica é a coisa mais fabulosa da galáxia, 7 anos de prisão. Se você disser, olha, para mim é estranho que um ladrão condenado seja tirado da cadeia, vença a eleição sem pôr o pé na rua, assuma o mandato e não consiga pôr o pé na rua porque é odiado pelo povo, o derrotado que vai na padaria comer pastel e tomar um cafezinho junta a multidão em qualquer lugar, e esse derrotado continua juntando multidão onde vai, isso para mim é estranho. Se você disser isso, 7 anos de cadeia para você. Porque você está estimulando a recusa do resultado eleitoral. Está entendendo? Vocês estão enxergando o tamanho da mordaça de ferro que está sendo colocada na boca do povo brasileiro? Percebem a gravidade desse artigo que passou batido na Câmara dos Deputados e que está lá pronto para ser aprovado pelo Senado? Percebem a ferramenta de mordaça, censura e perseguição que é esse artigo 869, parágrafo 4º? Isso aí é um tipo penal aberto, e eu estou finalizando. O que é um tipo penal aberto? Imagina que você tem um lote e o seu vizinho está
fazendo uma horta no seu lote e você acha que o cara está querendo se apropriar do seu lote. Você vai lá e cerca seu lote, né? Coloca lá umas estacas de aroeira, mete um arame farpado, bota uma placa lá e diz: ó, isso aqui é meu, isso aqui é meu, é do fulano, é propriedade particular. Você cercou seu lote, certo? Você fechou o seu lote. Tá fácil de identificar e saber qual é o seu lote. Agora deixa o seu lote aberto, sem cerca. Aí o vizinho faz um galinheiro, o outro planta uma mandioca, o outro já faz um campinho de futebol, daqui a pouco você não é mais dono do seu lote, porque você não sabe, ou melhor, a população não sabe qual é o seu lote. Tipo penal aberto é mais ou menos isso. Tipo penal aberto é como lote aberto. Eles botam lá um texto que o juiz interpreta de acordo com o intestino grosso dele. Dependendo da dor de barriga que ele está sentindo, ele interpreta a sua conduta. Isso é o maior absurdo. Eu, se fosse membro do Legislativo, proporia uma regra hermenêutica na lei de introdução ao direito, proibindo tipo penal aberto. Porque a Constituição diz: não há crime sem lei anterior que o defina. A conduta criminosa deve ser definida. Nos detalhes, a conduta deve ser definida sob pena de perseguição do Estado contra o indivíduo. Então, a minha proposta é que esse tipo penal aberto, com grave possibilidade de ser ferramenta de censura e perseguição, o artigo 869 seja transformado. Apaga esse parágrafo 4º e escreve o seguinte: não constitui crime a manifestação crítica ao serviço ou jurisdição eleitoral consistente na reivindicação de garantias constitucionais e de respeito aos princípios constitucionais, seguindo mais ou menos o teor do artigo 359-T do Código Penal, que diz que eu posso sim criticar as tais entidades. Em resumo, é isso. Há muito mais porcarias nesse projeto, mas se a gente conseguir pelo menos bloquear esse artigo 869, parágrafo 4º, e lá o artigo 2º, inciso 10, porque os dois fazem uma jogadinha perigosa, já teremos avançado alguma coisa em sobreviver. Obrigado, gente. É isso.